Então, vamos iniciar. Desde já, bom dia a todos. Meu nome é Beethoven, sou gerente de produto na empresa TopSod Brasil, tá? E hoje eu vou estar apresentando para vocês o TopSod Pro 7, os recursos direcionados a planos de métodos. Então, a gente vai estar dando continuidade ao nosso webinário, as palestras e mini cursos e workshops que a gente está promovendo durante esses 2 meses. Tá? A gente está finalizando já essa primeira etapa de apresentações e de workshops e mini cursos, tá? Justamente da campanha TopSod Não Para. Para falar um pouco mais a respeito disso, ao final da apresentação, o nosso setor comercial vai falar alguma coisa a respeito sobre isso. E o que eu vou estar apresentando para vocês vai ser relativo aos recursos do TopSod. Então, antes de a gente começar, vocês têm no canto direito de vocês uma janelinha semelhante a essa que está aparecendo aqui, aonde vocês vão ter a interação comigo. Então, inicialmente, o microfone vai estar desligado durante toda a apresentação, para que possa ter maior fluência durante a apresentação. Vocês têm esse segundo ícone, quer dizer, modo de visualização de tela inteira. Clicando nesse ícone, você fica com a tela cheia, vendo a apresentação, ou se você clicar novamente, ele fica um tamanho menor na sua tela. E se você tiver alguma dúvida durante a apresentação, vocês têm a opção aqui desse terceiro ícone de levantar a mão. Você escreve nessa janela de bate-papo e envia, tá? O setor comercial vai estar me acompanhando durante a apresentação, e aí, oportunamente, se for o caso, eles podem estar interrompendo a minha apresentação e fazendo o questionamento. Mas, se não, ao final da apresentação, a gente pode estar vendo qualquer tipo de dúvida a respeito do que foi apresentado. Ok? Então, isso seria a forma de interatividade que vocês vão ter durante a apresentação. Então, vamos à agenda do que a gente vai estar vendo. Então, a gente vai estar vendo inicialmente a apresentação da empresa, os principais recursos e comandos para desenvolvimento das operações para relativo ao plano de método, quais são as áreas de atuação do TopSod Progress. A gente vai fazer uma apresentação, uma demonstração mostrando os principais recursos. E, ao final, a gente vai abrir um espaço para perguntas e respostas. Então, essa vai ser a nossa agenda do dia. Então, vamos falar um pouquinho sobre a empresa. Então, TopSod é uma empresa francesa, tá? É uma multinacional francesa. Ela é líder mundial no segmento de CAD, CAI, CAM, PDM, RP, e a segunda maior do seu segmento na França. Está entre as top 10 no mundo. Então, o TopSod oferece uma solução única, totalmente integrada, para diversas áreas da indústria, seja para produto, automação industrial, caldeiraria eletropesada, ferramentaria de molde, estampo, usinagem pesada de precisão e a área de marcenaria e indústria de imóveis. Então, só para a gente ter uma noção aqui, são mais de 60 revendas em todo o mundo, tá? Mais de 50 mil clientes, mais de 100 mil licenças vendidas, tá? Então, esses que estão em vermelho são as subsidiárias, né? E as que estão em azul são as revendas. Estão em redor do mundo. Sobre a TopSod Brasil, a gente é uma subsidiária. Então, desde 2006, a gente é uma subsidiária do TopSod, aqui nomeada como TopSod Brasil, e é o responsável pela distribuição, comercialização, implantação e suporte do software. Tá? Além da qualidade dos nossos produtos, nós temos como diferencial uma equipe técnica multidisciplinar, que está em constante intercâmbio com os engenheiros de aplicação e os desenvolvedores do software. Então, constantemente a gente está recebendo esses desenvolvedores que nos fornecem todo o suporte e autonomia para que a gente possa ter melhor uso do software.
e principalmente passar essas informações para os nossos clientes. Então, isso seria com relação à empresa. Bom, sobre a apresentação, eu vou estar falando um pouquinho, bem brevemente, de alguns tópicos, o que é estampagem, tá? Porque temos pessoas de diversos conhecimentos que estão participando, nos prestigiando nesse evento. Então, eu vou falar um pouco mais para quem já é da área, já conhece isso já há muitos anos, e para aqueles que estão começando agora, como alguns alunos de Senai que estão nos acompanhando também, para falar um pouco mais sobre o que é esse segmento, tá? Eu resumi aqui que estampagem é um processo de fabricação realizado a frio, no qual uma chapa é colocada sobre uma matriz e submetida a uma força de punção, de uma maneira a adquirir a forma da geometria da matriz. Então, um exemplo bem simples é, então, vou ter aqui punção, a matriz, o sujeitador, para conformar uma peça chapa. Então, a gente chama de blank, uma área plana, para conformar a peça. E aí, a gente tem nesse contexto 3 tipos de processo. Então, eu tenho ferramentas simples ou modulares, eu tenho ferramentas progressivas, tá? E eu tenho ferramentas transfer. São os processos que eu tenho de estampagem. Fora outros, tá? Os mais utilizados, que eu estou representando aqui, eu tenho outros tipos de processos também com relação à área de estampagem. Para falar um pouquinho mais a respeito de ferramenta simples ou modular, que vai de encontro que a gente precisa ver a respeito de planos de métodos. Então, simples ou modulares servem nessa situação, como mostra a figura acima. Eu tenho desde o blank das operações, só que aqui nesse caso não seria uma ferramenta progressiva. Eu teria aqui uma ferramenta que poderia ser modular. Então, eu tenho um módulo aqui, outro, ao invés de ser uma ferramenta, entre aspas, progressiva. Ferramenta progressiva, onde inicia-se de um blank, né? A gente vai estar falando uma bobina, e você vai estar alimentando aqui e fazendo as operações progressivamente, tá? Uma única ferramenta, você vai conformando a peça até ela ter o resultado final. E para falar um pouquinho do transfer, eu vou ter uma outra imagem aqui, mas relativa a plano de métodos, tá? Eu mostrei esses processos aqui iniciais justamente para poder apresentar para vocês essa questão do uso do plano de métodos. Nada mais do que a definição de como obter o produto através de várias etapas ou operações. Para isso, a gente usa o conceito que é o mais adequado, que seria do produto final para o blank. Para ilustrar isso, eu tenho, por exemplo, uma peça como essa aqui. É uma peça de média complexidade, tem alguns repuxos, algumas furações, algumas informações que eu tenho que levar em consideração. E aí, o conceito que a gente pensa como projetista é da peça final, eu tenho que chegar até o blank. Eu penso, então, do final para o começo. E para obter depois o resultado que eu tenho, do final para o começo, eu vou ter que estipular quais são as operações. Conforme aqui, um exemplo de definição de operações. Então, a primeira operação seria o blank figurado, né? Eu tenho um blank, poderia ser um blank retangular, ou também uma nomenclatura que a gente usa também é o blank figurado, onde já tem a figura já recortada do blank para obter depois o produto final. Eu nomeei aqui como operação 05 blank. A próxima operação seria uma operação de repuxar. Conformar a peça aqui, já para ter uma certa geometria conforme o produto. A próxima operação é o recorte externo. Então, pensando aqui num processo de transfer, tá? Ou transfer ou ferramenta modular, eu farei dessa forma aqui para poder mostrar o que seria o processo dessa peça. Aí eu vou ter o recorte externo, tá? Aqui nessas regiões aqui nessa cor, e as furações do produto aqui, como essa outra região aqui. E a operação 40, eu tenho aqui para recortar essa região,
e eu tenho o resultado final, que seria o processo. Essa definição aqui, a gente determina como plano de métodos. Serve tanto para ferramenta progressiva, para ferramenta para processo transfer, ou se não, modular, individual ou modular. Quais são os principais recursos e comandos que a gente vai utilizar para chegar nesse resultado? Então, dentro do TopSolid, a gente tem a extensão Strip Design, onde eu tenho todos os comandos dedicados, não só ao estudo de tira, né? Mas como a gente viu que a gente pode usar também para a definição do plano de métodos. Além do plano de métodos, a gente pode aproveitar para a criação do estudo da tira. Então, está tudo envolvido dentro desses recursos que está no Strip Design, que é o estudo de tira. Aliado aos recursos do TopSolid normal, TopSolid 7, que já vem junto com o TopSolid Progress, que é o TopSolid Design, os recursos de superfície. Tá? Então, eu tenho uma série de comandos de superfície e trabalho em conjunto com os recursos de estudo de tira, para a gente obter o resultado de desenvolvimento de plano de métodos, no caso, ou até mesmo estudo da tira. Bom, quais são as áreas de atuação que eu posso estar utilizando o TopSolid Progress? Então, eu posso estar utilizando a indústria automotiva, tá? Componentes eletrônicos, ou até mesmo linha branca, entre outros segmentos. Os mais comuns que a gente aplica é automotivo, linha branca, componente eletrônico. Tá? Então, facilita o meu trabalho com o uso do TopSolid Progress. Aqui só um exemplo de alguns que são os nossos clientes. Tá? Não estão todos aqui nessa lista, mas os principais que utilizam o TopSolid na área de estampagem. Bom, fiz essa primeira introdução e agora eu vou fazer um pouco da apresentação ao vivo para vocês de alguns recursos do TopSolid para desenvolvimento de plano de métodos. Então, vou abrir aqui o TopSolid. Essa é a interface que eu tenho no TopSolid, para quem não assistiu as demais apresentações que a gente fez durante esses meses, depois ao final a gente pode mostrar no site para vocês, onde vocês podem estar visualizando as apresentações que foram feitas a respeito de criação de estudo de tira, criação de um projeto de estampa, e hoje eu vou estar apresentando a questão de plano de métodos. Então, essa interface que a gente tem de trabalho, tá? O TopSolid é embasado em cima de um PDM. Então, aqui eu tenho toda a organização de pastas e subpastas dos projetos, tudo num único lugar. Nesse caso, eu vou estar mostrando para vocês alguns recursos aqui. Eu vou iniciar com uma peça dedicada a progressivo, e depois eu vou mostrar algo dedicado com pensando numa ferramenta transfer ou se mesmo uma ferramenta modular. Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui vai ser importar uma peça. Eu posso criar uma pasta aqui para organização, sem problema algum. Posso renomear essa pasta, colocar aqui 05, o nome que eu achar pertinente aqui, e eu vou importar o produto. Eu vou importar o arquivo com conversão. Então, eu posso ter ele no diretório, posso ter ele em vários lugares e posso importar várias peças ao mesmo tempo. Nesse caso, eu vou importar somente uma peça. A importação, só lembrando, a gente tem todas essas extensões que o TopSolid consegue abrir. Tá? Eu tenho as opções dos arquivos em AIGES, Parasólid, que são os arquivos formato neutro, né? E eu tenho os demais que eu posso estar abrindo na extensão nativa, como, por exemplo, SolidWorks, SolidEdge. Eu tenho aqui também o ProEngineer, CATIA, Unigraphics, que são esses a gente tem como os mais utilizados para desenvolvimento de produto, né? São os softwares que desenvolvem montadores, entre outros. A gente tem todas essas extensões que a gente consegue estar abrindo nativo, fora os formatos neutros. Nesse caso, eu vou abrir um Parasólid. Então, já faz toda a fase de importação e tratamento. Então, deixa eu dar o zoom aqui para ver. Então, ele vem na posição original de modelamento que foi feito, tá? Então, se a gente olhar aqui,
sistema de coordenadas aqui, o compasso, a gente não está... Se eu deixar em vista de topo, ele vai ficar dessa forma aqui. Se eu colocar em perspectiva, vai ficar assim, porque é o formato original que foi modelado esse produto. Então, normalmente, a gente recebe bastante peça vindo de fora, que é o caso aqui. O primeiro passo que eu vou fazer vai ser uma certa análise desse produto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ver se não tem nenhuma invalidade nessa peça. Mesmo sendo parasólido, não tem nenhuma invalidade. E o próximo passo que eu vou fazer é analisar como que está a geometria dessa peça. Então, eu vou analisar aqui as cores, então já me mostra aqui, ó, por código de cores, o que é plano, o que é cilíndrico, o que é cônico. É uma avaliação que eu tenho que fazer do produto para facilitar o meu desenvolvimento na sequência. Se eu já prevejo que tem algum problema, já tenho que corrigir para evitar problemas futuros lá na frente. Bom, eu tenho o produto que está em sólido. Próximo passo, eu vou converter essa peça em chapa. Então, com o comando que eu tenho aqui, vou clicar, ele já reconhece qual é a espessura da peça, automaticamente. Um clique já é uma peça em chapa. O próximo passo será uma definição para eu poder posicionar e desenvolver o estudo. Então, eu vou criar uma referência aqui no sistema de coordenadas para poder posicionar essa peça. Então, bem simples, eu vou criar aqui um ponto de referência. Eu vou dizer que a direção do meu X é para cá e do meu Z é nessa face. Ele já criou aqui uma referência aqui para mim. E essa referência eu vou publicar. Basicamente, seria isso no meu desenvolvimento do produto. Então, em poucos cliques, a gente já tem algo bem próximo do que eu preciso. Mas, mesmo assim, ele respeita o original aqui, que foi desenvolvido o modelamento da peça, sem problema algum. Vou salvar o arquivo e vou trazer para o ambiente de TopSolid do estudo de tira. Vou clicar aqui, ele já vai trazer para mim na posição, se eu clicar aqui em lista de topo, ele já vai trazer agora nessa posição que eu defini lá. Muito bem. Eu vou definir então agora que essa é a peça que eu vou estar utilizando. E aqui, nesse caso, eu posso dizer aqui para ele já de imediato que eu quero trabalhar com duas peças, né? Então, nesse exemplo, antes de dar sequência, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma referência, vou construir aqui uma referência aqui de ponto, pode ser um ponto com offset. Eu quero na direção de Y, e uma distância aqui pode ser de 10 milímetros, sem problema algum. Aqui o eixo está certo, e aqui o eixo que eu quero, o eixo Y. Então, eu criei um plano só para ter uma referência aqui, ó. Esse ponto eu posso mudar a qualquer momento o valor, só para a gente ver. E ao final, agora que eu vou definir que essa aqui é a minha última operação, então, como eu expliquei, o conceito, eu pego a peça final, formada, né? E eu vou trabalhar ela até chegar no blanco. Então, do final para o começo. Nesse caso, agora eu vou clicar aqui e vou definir que essa é a minha última operação. Para trabalhar com um espelho, ou a peça simétrica, eu vou clicar aqui e dizer que agora essa é a minha referência. Ele vai criar automaticamente já, então, o outro lado. Só que só vejo um lado aqui para trabalhar e já espelha automaticamente. Muito bem. Aquela foi a minha última operação. A minha penúltima operação, eu vou fazer esses recortes aqui. Então, eu vou vir, selecionar aqui o comando de extensão aqui, estender. Selecionei essas faces e selecionei esse furo. Ele vai retirar para mim que eu não quero aquela operação, que eu quero fazer no final. Determinei aqui. Observa-se que ele já, do outro lado, não tem mais aquela operação de recorte. E a gente tem a visualização nessa caixa de diálogo da operação final com a operação intermediária.
a penúltima operação, e aqui a última operação, eu vou fazer os furos aqui. Vou confirmar, vou dar sequência. A próxima operação que eu vou fazer vai ser deixar plano essas flanges. Vou conformar nessa operação. Então, eu tenho que deixar planificada essa flange. Aí que entra os recursos otimizados do Topsoil Progress. A gente tem aqui inicialmente os recursos de superfície. Eu vou selecionar as arestas aqui. Essa aresta, uma face plana, e eu posso determinar o tamanho dessa extensão. Por exemplo, aqui eu quero com 60. E clicando nas demais arestas, ele vai criando para mim dinamicamente, ó, a geometria, a superfície, de uma forma bastante simples. Eu posso arrastar para mais aqui. Confirmei. Da mesma forma, vou fazer desse outro lado, só com um tamanho um pouquinho menor. Essa aresta e essa aresta. Então, observe aqui que ele já faz a criação da superfície. Por que eu criei dessa forma? Eu posso até ocultar essa geometria se eu quiser, ou posso deixar visível, mas nesse caso, eu vou aplicar agora o recurso de planificação de planche, aonde eu pego essa superfície, ele pega toda a extensão. Nesse caso, eu não quero que ele venha até aqui, eu quero somente essa aresta. E vou selecionar aqui a face de referência para poder planificar. E a direção do eixo. Ele vai utilizar o recurso de FTI. Então, ele vai utilizar um recurso para poder planificar essa região. Então, agora a gente vai aguardar no máximo 1 minuto. E vai estar, então, calculando, criando uma superfície, projetando naquela superfície que eu estendi, vai estar criando a curva de projeção, vai estar cortando essa região fora e vai estar espessurando e costurando aqui na peça. Então, ao final, eu tenho o resultado da peça planificada, a região planificada com recurso e com ele totalmente costurado e insólido. Então, isso é um ganho muito grande de velocidade que eu tenho para obter esse resultado mais próximo da realidade, porque eu estou usando o recurso de Form Simulation, lá, o FTI, para planificar. Do outro lado, da mesma forma. Vou usar o mesmo critério. Vou vir aqui, planificar a flange, usar essa superfície. Vou pegar essa face, quero planificar, e a direção, que é a direção em Z. Ele vai usar o mesmo critério para planificar essa flange. Então, novamente, aguardar máximo 1 minuto, que é o tempo do cálculo, como eu expliquei, gerar a superfície, criar a curva, remover aquela região, criar uma superfície, espessurar a superfície, costurar tudo e dar o resultado ao final em sólido. Então, para obter esse resultado num software de modelamento comum, torna-se bastante complexo e fica muito empírico, né? Sem o resultado mais próximo do que seria a realidade. Nesse caso aqui, ele me gerou o resultado, só que se a gente olhar, mesmo sendo com simulação, olha o resultado que ele me gerou aqui, ó. Mais à frente, a gente teria problemas, teria retrabalhos para fazer para a criação do perfil de corte por função. Mas, pensando nessa situação, a gente já tem um resultado aqui que você pode clicar aqui e eu vou substituir o sketch de corte. Nesse caso, faltou aqui, antes de fazer isso, faltou estender a superfície para que ele chegue até aqui. Então, deixa eu mostrar que, além de tudo, você tem a opção de utilizar aqui, mesmo aqui a criação. Ele vai estar utilizando as opções que a gente tem aqui de criação. Superfície, forma 2. Eu vou deixar ela visível.
Mesmo que eu tenha esquecido, eu posso entrar aqui e editar. Posso esticar mais para cá, mais para cá. E quando eu clicar aqui, ele vai recomputar aquela informação. Aquela região que faltou, para poder planificar aqui, agora ele vai atualizar. Então, ele roda o cálculo novamente e vai me dar um resultado. Estou processando aqui, só mais um minuto. Por esse motivo que a gente sempre estica um pouco mais as regiões de superfície, que pode ser que ele ultrapasse aqui. Ó. Então, já tenho, vou ocultar aqui essa região. Agora, ele tem essa resultante aqui que não estava aparecendo anteriormente. Então, torna-se ágil também a alteração. Como eu estava mostrando anteriormente, eu posso vir aqui o sketch de corte. Eu posso estar editando esse perfil aqui. Tá? Esse perfil eu posso colocar ele em construção aqui. Está em linha de construção. E eu posso estar criando algo mais adequado, como uma transição aqui. Ao finalizar, eu consigo, então, manipular essa região, para não ficar com aquele resultado inicial. Da mesma forma aqui, uma linha que está, como é resultado de simulação, normalmente não transforma uma linha reta. Se eu preciso de uma linha reta aqui, eu posso retirar e trabalhar com sketch. Então, facilita bastante também a construção do que eu preciso. Cheguei nesse resultado, eu vou confirmar, então, essa operação. Então, já tem a sequência aqui, desde a peça, a penúltima operação, a antepenúltima. Agora, eu vou para a próxima operação. Nesse critério, eu vou utilizar aqui a divisão de dobra. Vou selecionar aqui uma face. Ele vai mostrar as regiões onde ele vai estar criando a impressão da linha. Vou confirmar. Eu preciso ter essa divisão do começo ao fim. Vou aplicar o recurso de planificação. Ele já pega toda a região necessária e vou confirmar. Já planificou aqui para mim. Agora está numa região plana aqui. Nesse caso, tem situações que o produto vem com um certo tipo de modelagem e ele retirou a região que ele não conseguiu reconstruir. Mas, de uma forma bastante dinâmica, você tem a opção de preencher essa região que faltou. Então, tem o resultado aqui rapidamente. E eu vou finalizar aqui, então, essa geometria. Tem essa operação agora. E para a gente concluir, para chegar ao blank, eu não vou ter essas regiões aqui. Eu vou aplicar a planificação geral. Então, esse seria o blank. Basicamente, seria essas etapas que eu preciso para desenvolver o estudo da tira. Para facilitar, você pode renomear cada operação. Blank, então aqui ó, repuxo. Isso a gente pode nomear como plano de métodos, né? Onde eu estou definindo cada operação que vai ser realizada depois, posteriormente. Nesse caso, planejar. E aqui, no final, vai ser curar. Tem cada operação feita aqui. O próximo passo será a criação do estudo da tira. Criação do estudo da tira. Para a gente ganhar tempo aqui, eu vou mostrar, nesse exemplo aqui, eu tenho a mesma situação já dos estágios aqui,
Na verdade, seria a criação do estudo da tira, seria isso daqui. Tenho já as operações. Aqui eu vou definir onde eu quero cada posicionamento, cada informação. E eu vou ter os recortes. Lembrando que, a respeito desse recurso de estudo de tira e construção de ferramenta, a gente viu no outro workshop anterior, segue a mesma linha de raciocínio do que foi feito no outro workshop. Mas, só para mostrar um pouco de aplicação aqui, eu vou mostrar utilizando os perfis criados aqui. Esse perfil eu quero aplicar nesse estágio. Eu quero aplicar esse outro nesse estágio. Nesse estágio. Nesse exemplo, eu vou aplicar esse recorte aqui nesse estágio. Esse recorte nesse estágio. Tem um furo para piloto, que eu posso colocar aqui no começo. Ops, peguei o perfil errado. E o perfil de separação. Só que se a gente olhar, mas esse recurso está muito próximo desse recorte, não tem problema, a gente tem a opção de você inserir mais um estágio, eu quero um posterior a esse aqui, ó. Então, eu posso colocar, inserir um estágio posterior. Ele vai computar a informação aqui e vai colocar esse estágio mais para frente. Sem problema algum. E vai computar a informação. E ao final, eu posso retirar aqui esse detalhe que vai estar aqui ao final. Basicamente, a criação desses perfis, só para mostrar, se você editar aqui, é o sketch. Eu utilizo a própria geometria para poder fazer a criação do sketch. Ao finalizar o estudo, eu posso ocultar aqui as geometrias e eu posso finalizar aqui colocando a tira margeada, que é o estágio final da tira, e faz a análise aqui da peça, para ver se não tem nenhuma invalidade nessa operação. Confirmado. E eu vou ter aqui a opção de você gerar um detalhamento desse estudo. É um clique, você vai ter o resultado. Então, ele preenche isso aqui para mim, que a gente acabou de fazer. Preenche com todas as informações. Qual que é o passo, qual que é a largura, algumas informações de cálculos que eu já posso pré-configurar também. E uma coisa importante que você já pode ter também é a questão das informações de comprimento, de largura de base, baseado, nesse caso, no catálogo da Polymod. Então, esse aqui seria um estudo relativo à questão de progressivo. A gente já viu alguns casos anteriores, nas outras apresentações também. Então, salvar aqui. Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês, pensando uma peça um pouco mais complexa. Deixa eu só salvar o arquivo. Fechar aqui. Esse também, esse também, esse também. Vou pegar um exemplo aqui de uma peça um pouco mais complexa. Por exemplo, essa aqui, esse produto, eu vou abrir ele, mostrar como seria o processo aqui de uma peça como essa. Onde não tem tantas dobras, tem mais regiões com conformação. Primeiro passo, eu tenho que criar uma referência, pode ser essa referência que já existia no produto, para poder determinar aqui o desenvolvimento. Então, próximo passo, a peça já está em chapa, isso foi no outro workshop que eu fiz,
mostrando até mesmo a conversão de todas essas peças ao mesmo tempo em chapa. Nesse exemplo, eu vou abrir aqui a peça estudo de tira. Então, ele faz a importação do arquivo, já posiciona conforme está lá. Determinar que essa é a peça que eu vou utilizar, é o produto. E que essa é a minha última operação. Na penúltima operação, eu quero planificar essa dobra. Vou vir aqui e vou retirar essa região. E vou planificar essa dobra. Posso ter um preview. Basicamente, então, essa é a operação que eu vou ter nesse estágio. Vou confirmar aqui. Peça final, penúltima operação. Observando essa peça, tem situações que eu não vou formá-la de uma vez, eu quero fazer ela parcial. Essas flanges aqui, todas com o formato da peça aqui flangeada, eu não vou formar de uma vez. Eu tenho a necessidade, por conta do material da peça e entre outras situações, eu não posso conformar tudo de uma vez. Eu tenho que ter a situação de conformar em várias etapas. Então, em duas situações aqui, em duas operações, vou utilizar um recurso. Vou mostrar para vocês que eu tenho duas situações. Eu posso trabalhar apenas em sólido ou também em superfície. Vou clicar aqui e vou deixar a peça somente uma casca, em superfície. Primeiro passo, eu vou fazer a divisão dessa dobra. Então, eu utilizo esse recurso, divisão de dobra complexa. Eu vou pegar uma face. As outras faces que eu quero que acompanhem toda essa região. Uma aresta de referência. E crio uma linha. E eu tenho a opção de colocar qual que é, a partir dessa referência, qual que é o ângulo que eu quero manter aqui. Eu quero, por se colocar 35 graus, a linha já sobe. Se eu colocar 40, 45, conforme a minha necessidade. Ao confirmar, ele faz a impressão. A gente vai ver que está dividido em duas partes aqui. Essa região de dobra, mas não é uma dobra simples, é uma dobra complexa, porque não torna-se uma única dobra como essa daqui. Regiões mais complexas. Vou esticar a superfície inicialmente, para a gente ter o resultado para poder planificar. Superfície, vou usar o recurso de estender a superfície. Só que seguindo as arestas, eu quero esta aresta com relação a esta face. Tamanho aqui, posso determinar, bem simples. Esse aqui eu vou colocar um tamanho um pouco menor. Qual que é a face? Porque se eu ultrapassar muito de 15, ó, ele some por causa dessa região aqui, que ele vai ficando cada vez menor. E seguindo as arestas, ele vai criando a região aqui para mim de forma dinâmica. Da fase final aqui, eu vou estar esticando um pouco mais, sem problema algum. Vou fazer uma extensão aqui para que possa pegar essa região. Pego aqui essa face. Posso esticar o tamanho que for necessário, um pouco mais para esse lado, um pouco mais para esse outro lado, conforme a gente viu naquele outro exemplo. Vou costurar essa geometria, esta com esta, com esta e com esta, para ter um resultado único. E vou planificar. Qual a superfície? E já entende ao começo e ao final da região. Qual que é a região que eu quero planificar? Essa parte de baixo. E qual que é a direção? No eixo Z. Então,
processamento em torno de 1 minuto, vou ter o resultado em superfície dessa flange parcial. E aplica 6 comandos em um só, além do cálculo do resultado com o FTI, ele está aplicando mais outros 5 comandos para ter o resultado diretamente na peça. Tenho esse resultado aqui. Ao obter esse resultado, rapidamente você pode vir aqui no comando de chapa e espessurar ele aqui. Já reconhece qual que é a espessura da chapa automaticamente. Eu tenho esse resultado aqui, a peça já é só. Eu poderia continuar também em superfície. Como eu comentei, eu tenho aqui a opção. Agora eu vou terminar de planificar essa região com o recurso aqui de superfície. Eu vou esticar a superfície um pouquinho menor, aqui com 60. Aqui eu posso esticar um pouco mais também. Ops. Deixa eu deixar 0 aqui e vou utilizar, por conta dessa região aqui tender a fazer um raio, mais fácil eu criar aqui uma face assim, e dá mais possibilidade de não acompanhar o raio, somente aquela aresta. Ao final eu vou costurar a peça. Essa aqui com esta. E eu vou planificar. Só que agora está em sólido. Mesma situação. Eu vou utilizar essa superfície, a região que eu quero planificar e a direção. Confirmar. Então, em torno de 1 minuto, todo aquele processo que eu exemplifiquei para ter esse resultado aqui. Vai processar, vai gerar a linha, a curva, espessurar, remover aquela região, espessurar, costurar e deixar para mim a peça em sólido. Então, praticamente já tem essa parte plana. E essa região aqui é um recurso bastante interessante no TopSolid. Tem meus recursos de chapa. Sem precisar de recurso de simulação, eu quero planificar essa região aqui. Eu vou utilizar, então, essa face, a aresta que eu quero planificar e um ponto de referência. Ele já busca essa região, ele vê o comprimento e já me vai fazer o espessuramento e costurar tudo de uma vez, de uma forma bastante rápida. Praticamente isso aqui seria meu blank. Aqui eu teria, então, as operações. Podia renomear. E, ao final, para eu ter o resultado somente das geometrias, eu posso ter aqui um estudo de tira, só com as 4 operações. Só 4 operações. Nesse caso, eu posso alterar aqui para esse com recortes apenas. Ele vai gerar aqui só essa região que eu tenho para fazer os recortes. Vou fazer, então, essa operação aqui. Só que eu posso aplicar aqui, esse quadradinho aqui, e esse furo, para não ficar muito próximo, quero fazer nesse outro estágio. Basicamente seria isso. Então eu tenho as operações. Posso deixar ela tudo uma única forma, uma única cor, e ao final eu posso ter um detalhamento.
só para a gente ver o resultado final. Eu posso gerar, já venho calculando as informações, eu já tenho tudo ele aqui. Eu posso aumentar a escala. E eu já vou ter os resultados aqui, ó, de cada operação, para eu desenvolver com ferramentas modulares ou individuais, cada operação como essa, nesse caso, tem modulares. Aqui eu teria o produto, posso estar movendo sem problema algum as informações de propriedades mecânicas. Então, de uma forma bastante rápida. Muito bem. Isso serviria também para um outro tipo de processo de peça. Eu gostaria de mostrar desde o início também, mas por conta do tempo a gente não vai conseguir. Eu iria mostrar para vocês essa outra peça aqui também, que é um pouco mais complexa. Eu já tenho ela, o estudo dela aqui feito. Essa etapa aqui, só para apresentar para vocês, eu teria aqui essa peça, formato original dela. Eu tenho algumas operações aqui, geometria, só para a gente mostrar, eu tenho essa sequência aqui. A peça final é assim. Então, na penúltima operação, eu retirei os recortes aqui, laterais. Nessa operação, eu retirei os furos superiores. E aqui nessa operação, eu tirei todas as operações que eu tenho aqui nessa face. E aí, o processo que eu iria aplicar seria a planificação dessas regiões. Aqui eu já teria todas as operações criadas diretamente. E o que eu quero apresentar para vocês seria, ao final, como seria o detalhamento dessas informações, né? Então, quando eu gero um detalhamento, já vem desta forma aqui, ó. Todas as operações, usando os mesmos critérios que eu mostrei naquelas duas peças. Tá? Vou mostrar também, então, esse seria o resultado final, de como seriam as operações aqui. Praticamente, são peças mais complexas, né? Eu tenho agilidade de fazer essas informações e ter o resultado de uma forma bastante dinâmica. Da mesma forma, eu tenho um outro exemplo de processo. Então, um produto como esse, eu tenho aqui algumas regiões da peça, onde aqui eu estou fazendo a ligação entre as duas peças. Aqui eu tenho a planificação dessas flanges, nesse estágio, flange planificada. Nesse estágio eu faço o recorte, e aqui eu vou estar, então, retirando o recorte, e aqui eu vou estar, então, criando uma forma geométrica para conformar a peça. Aqui eu tenho, então, o recorte externo, e aqui o blank. Para esse exemplo, eu também posso ter aqui o detalhamento para mostrar o resultado final. Então, crio o detalhamento, ele está gerando a vista, e eu posso ter esse resultado aqui, ó. O blank, operação 10, operação 20, recorte interno, operação de flangear. Esse serviria para a ferramenta modular ou até mesmo um transfer. Então, esse é um segundo exemplo, tem aqui o produto. Para apresentar um pouquinho para vocês como é possível a gente criar planos de métodos, né? Basicamente as operações de uma forma bastante dinâmica com os recursos que nós temos aqui no Topsoid. Então, mostrei uns 2 ou 3 exemplos, como seria tanto para progressivo, ou ferramenta transfer, ou até mesmo modular.